Dias Netros é um soldado que finalmente deixa o campo de batalha após passar muitos anos lutando na guerra. Como recompensa por seus serviços, o rei lhe concede um território para governar. À primeira vista, isso parece uma grande honra, mas, ao chegar ao local, Dias descobre que o suposto território não passa de um enorme campo coberto por grama. Não existe uma única casa, nenhum morador e nem mesmo um celeiro ou curral que possa ajudá-lo a começar sua nova vida. Os oficiais que o acompanham parecem até se divertir com a situação, como se acreditassem que aquele pedaço de terra vazio fosse exatamente o que um órfão que subiu de posição merecia. Embora tenha recebido o título de Lorde, para Dias parece mais que o reino simplesmente o abandonou no meio do nada para sobreviver sozinho. Na visão simples de Dias, um Lorde é alguém que vive em suas terras, protege seus moradores, recolhe impostos e os envia para a capital. Porém, nada disso será possível, já que não há uma única pessoa vivendo ali. Depois de caminhar por toda a região para inspecioná-la, ele percebe que a única vantagem daquele lugar é possuir água limpa. Para qualquer pessoa isso poderia parecer pouco, mas para alguém que passou anos na guerra e precisou beber água barrenta para continuar vivo, aquilo já era um verdadeiro tesouro. Quando a noite chega, o novo Lorde dorme ao relento, usando a própria grama como cama. Antes de fechar os olhos, ele decide que tentará resistir por mais 2 dias. Se ainda assim não encontrar uma forma de viver ali, partirá em busca da vila mais próxima para trabalhar e ajudar outras pessoas, exatamente como seus pais lhe ensinaram. Na manhã seguinte, enquanto ainda dorme, Dias é acordado por uma garota misteriosa com um chifre na testa. Segurando um arco, ela o observa com extrema cautela, como se qualquer resposta errada fosse motivo suficiente para disparar uma flecha. Ela pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. Como sempre foi extremamente honesto, Dias responde de uma forma que apenas deixa tudo ainda mais confuso. Sem paciência, a garota faz uma pergunta direta. Ele é um inimigo ou um aliado? Dias fica completamente sem entender, afinal, eles acabaram de se conhecer, e ela já quer que ele escolha um lado. No entanto, ao perceber o quanto ela está tensa, ele se lembra de que agora é um Lorde, e um Lorde deve proteger as pessoas que vivem em suas terras. Por isso responde seriamente que não importa quem seja o inimigo, ele irá protegê-la. Assim que essas palavras são ditas, o chifre da garota começa a brilhar com uma intensa luz azul. Ela fica surpresa com a sinceridade de Dias, e imediatamente segura sua manga, pedindo que permaneça em silêncio e a siga. A jovem o conduz até um acampamento escondido no meio do imenso campo, onde vivem diversas pessoas que também possuem chifres. Dias fica completamente chocado, pois havia explorado toda aquela região no dia anterior, e não encontrou qualquer sinal de vida. Em seguida, ela o leva para uma grande tenda, onde conhece uma senhora idosa com chifres, a líder da tribo. A anciã pergunta de que cor o chifre da garota brilhou quando Dias respondeu as perguntas, e ela confirma que a luz azul apareceu em todas as respostas. Ao que tudo indica, os chifres daquele povo possuem a capacidade de revelar se alguém está falando a verdade ou mentindo. Dias então se apresenta como o novo Lorde daquelas terras, e afirma que ficará ao lado deles, pois todos que vivem ali são seu povo. Porém, no instante em que menciona o rei e seu título de Lorde, o clima muda completamente. A garota ergue imediatamente o arco e aponta uma flecha para ele, enquanto Dias permanece parado, sem entender o que disse de errado. Felizmente, a líder impede que ela ataque e pede que Dias conte toda a sua história. Assim, seu passado começa a ser revelado. Quando ainda era criança, seus pais lhe ensinaram a sempre ajudar os outros e proteger os mais fracos. Infelizmente, quando completou 10 anos, ambos morreram vítimas de uma doença, deixando-o completamente sozinho. Mesmo após perder tudo, Dias não desistiu. Ele reuniu outras crianças órfãs, limpava a cidade junto delas, caçava monstros fracos e conseguia dinheiro suficiente para que todos sobrevivessem. Aos 15 anos, a guerra chegou à sua cidade e ele decidiu se alistar no exército para proteger as pessoas ao seu redor. Durante os combates, descobriu um enorme talento para a batalha e acumulou inúmeros feitos militares. Depois de 20 anos servindo ao reino, recebeu do rei aquele território vazio como recompensa. Após ouvir toda a história, a líder percebe que Dias não foi enviado para oprimir sua tribo. Ainda assim, ela decide fazer uma última pergunta para testar seu coração. Se eles não fossem seu povo, ele ainda ficaria ao lado deles? Sem pensar 2 vezes, Dias responde alegremente que, mesmo que não sejam seus súditos, continuam sendo seus vizinhos. Se estiverem em perigo, ele ainda irá ajudá-los, pois acredita que todos podem se tornar aliados. Assim que termina de falar, o chifre da própria líder também brilha em azul, provando que aquelas palavras vieram diretamente do coração. Mesmo assim, Dias continua sem entender por que fizeram uma pergunta tão estranha. Para ele, qualquer pessoa que viva em suas terras naturalmente faz parte de seu povo. É então que a líder revela uma verdade que o deixa completamente paralisado. Eles não são seus súditos. Na realidade, são inimigos do rei, membros da mesma raça que lutou durante muitos anos contra o reino de Dias. Em apenas um único dia, ele passou de um lorde sem habitantes para alguém que descobriu que uma tribo inteira de antigos inimigos vive escondida dentro de seu território. Ficava cada vez mais claro que sua nova vida como lorde seria tudo menos tranquila. Enquanto
Dias ainda tenta aceitar que aquela tribo já combateu seu próprio país, a líder, chamada Mal, explica toda a verdade. 50 anos atrás, sua tribo participou de uma grande guerra contra o reino pela posse daquelas terras. Após serem derrotados, foram obrigados a viver escondidos para sobreviver. O motivo de ninguém jamais encontrar a aldeia é o poder mágico armazenado em seus chifres. Graças a essa magia, toda a tribo consegue ocultar completamente sua presença. Ou seja, Dias não deixou de perceber o vilarejo por distração. Ele simplesmente estava protegido por uma poderosa magia de ocultação. Mal também explica o poder especial do chifre de Auna. Quando ele brilha em vermelho, significa que a pessoa à sua frente é perigosa, hostil ou está mentindo. Se a luz for branca, quer dizer que aquela pessoa não representa nenhuma ameaça. Porém, existe uma terceira cor muito mais rara, o azul. Essa cor indica alguém capaz de trazer felicidade e prosperidade. Desde que Auna encontrou Dias, seu chifre brilhou em azul sem parar, e somando isso à honestidade absoluta dele, Mal conclui que ele não representa nenhum perigo para a tribo. Depois de refletir bastante, Mal propõe um acordo para que possam viver em paz. A tribo fornecerá abrigo, comida e animais para que Dias consiga iniciar sua vida como lorde daquelas terras. Em troca, ele jamais poderá revelar a existência da aldeia, principalmente ao rei. Além disso, deverá impedir que qualquer conflito entre ele e a tribo provoque uma nova guerra contra o reino. Para Dias, essa condição é extremamente simples de aceitar, pois seu único objetivo sempre foi proteger as pessoas que vivem em suas terras. Assim, ele concorda imediatamente com o acordo. No entanto, logo em seguida, Mel toma uma decisão que deixa tanto Dias quanto Auna completamente sem palavras. Ela ordena que Auna permaneça ao lado de Dias e passe a ajudá-lo em sua nova vida como Lorde. Mal explica que os dois passarão a viver juntos para que Dias aprenda a sobreviver nas planícies. Pouco tempo depois, eles montam rapidamente uma tenda nômade para ele. Auna explica que esse tipo de moradia pode ser desmontado e transportado em pouco tempo caso algum perigo apareça, sendo perfeita para um povo que precisa viver sempre escondido. Em seguida, ela apresenta os Mear, animais parecidos com ovelhas de lã fofa, que poderão garantir uma fonte estável de renda caso Dias aprenda a criá-los e aumente o rebanho. Animado, ele pergunta como pode aumentar a população de seu território, mas Auna rapidamente o traz de volta à realidade. Com a quantidade atual de tendas e comida, eles conseguem sustentar apenas Dias. Se mais pessoas chegassem naquele momento, todos correriam o risco de passar fome. Para resolver esse problema, Auna entrega a Dias um saco de pó de isca e explica que basta espalhá-lo pelo campo para atrair animais selvagens, que poderão ser caçados para obter carne e couro. Depois, esses couros poderão ser trocados por mais suprimentos e novas tendas. Confiante, Dias aceita a tarefa, afinal caçar sempre foi uma de suas maiores habilidades. Porém, ao chegar ao campo, percebe que esqueceu de perguntar quanto pó deveria usar. Sem pensar muito, despeja o saco inteiro sobre a grama. O resultado aparece quase imediatamente. Uma enorme manada de touros negros avança em sua direção, cada um deles gigantesco, violento e forte o suficiente para destruir toda a planície. Em vez de entrar em pânico, Dias segura seu enorme machado e parte para o combate usando apenas sua força e seus instintos. A cada golpe, derruba mais um touro negro, enfrentando a manada sem demonstrar qualquer medo. Embora metade dos animais consiga escapar, a quantidade de touros negros abatidos por Dias ainda é impressionante. No entanto, quando a batalha termina, ele percebe que o verdadeiro problema nunca foi derrotá-los, mas sim transportá-los. No fim, consegue carregar apenas um deles de volta, arrastando a enorme presa sozinho enquanto fica completamente exausto. Durante o caminho, Dias teme que Auna fique furiosa por ele ter agido sem pensar. Porém, acontece exatamente o contrário. Assim que vê o enorme touro negro, Auna fica profundamente impressionada. Para ela, derrotar um único animal daqueles na primeira caçada já seria algo extraordinário, e Dias havia abatido vários. Feliz, ela corre para buscar uma carroça, e pela primeira vez, chama Dias pelo nome com um sorriso radiante. Ele fica completamente surpreso com sua reação. Observando tudo de perto, a líder Mal explica que, entre seu povo, um homem trabalhador e capaz de carregar grandes responsabilidades é considerado alguém extremamente confiável. Ela ainda comenta que as mulheres naturalmente se sentem mais felizes ao lado de alguém assim. Logo depois, resolve provocar Dias, dizendo que, se ele pretende se casar com Auna, terá que pagar um dote bastante alto. Com um sorriso malicioso, ainda acrescenta que, tenham chifres ou não, eles ainda podem ter filhos. Dias entra imediatamente em desespero e nega qualquer intenção desse tipo, mas sua reação apenas diverte ainda mais todos ao redor. Na manhã seguinte, Dias acorda dentro de sua nova tenda, localizada no meio da vasta planície. Pela primeira vez, desde que se tornou um lorde, ele desfruta de uma manhã verdadeiramente tranquila. Bem à sua frente, Auna prepara uma panela de sopa quente. Quando percebe que ele acordou, sorri gentilmente e o cumprimenta. Dias experimenta a sopa e imediatamente elogia seu sabor, tornando o clima entre os dois muito mais leve e acolhedor. Depois desse momento de paz, Dias e Auna passam
começam a discutir algo muito mais importante: como transformar aquele enorme campo vazio em um território onde as pessoas realmente possam viver. Alna explica que, antes de pensar em receber moradores, será necessário construir poços e banheiros. Eles não podem viver para sempre como simples acampados. Porém, para contratar artesãos da vila, os produtos que possuem para trocar ainda são insuficientes. Em outras palavras, o sonho de construir um território logo esbarra na dura realidade da falta de recursos. Pensando em uma solução, Dias sugere caçar mais touros negros, já que sua primeira caçada foi um enorme sucesso, apesar do problema para transportar as presas. No entanto, Alna o impede. Ela explica que caçar continuamente a mesma espécie acabaria reduzindo o rebanho e prejudicando todo o equilíbrio da planície. Em vez disso, propõe que eles caçem monstros. A carne dessas criaturas não pode ser consumida por estar contaminada com miasma, mas suas garras, chifres e principalmente as pedras mágicas presentes em seus corações possuem um alto valor de mercado. Ao ouvir isso, Dias demonstra grande interesse. Alna afirma com confiança que consegue localizar monstros usando sua magia e insiste em acompanhá-lo. Antes de saírem, Dias escova cuidadosamente os mear, lembrando que seu verdadeiro valor está na lã e não na carne. Pouco depois, 3 homens da tribo chegam trazendo uma carroça carregada com carne seca e cobertores para Dias. Assim que veem Alna sair da tenda, demonstram enorme respeito por ela. A jovem explica que pediu para outros homens cuidarem dos mear, para que pudesse passar o dia inteiro ao lado de Dias. Ele fica feliz com a notícia, mas logo percebe que os 3 homens o encaram com um olhar cheio de ciúmes. Pelo visto, Alna é muito popular entre seu povo, e o novo Lorde já começou a chamar mais atenção do que imaginava. Em seguida, os dois entram em um vale rochoso e sombrio, completamente diferente das verdes planícies de onde vieram. Alna fecha os olhos, junta as mãos e começa a recitar um longo encantamento para localizar monstros. Seu chifre brilha intensamente, e pouco depois, ela detecta uma criatura extremamente poderosa. Dias imediatamente pede que ela permaneça para trás enquanto ele verifica a situação. Alna lembra que possui magia de ocultação e que, caso o inimigo seja forte demais, ambos poderão fugir juntos. Convencido, Dias permite que ela o acompanhe. Assim que avista a criatura, Dias a chama de tartaruga. Alna entra imediatamente em pânico e o corrige. Aquilo não é uma tartaruga comum, mas sim um dragão da terra, um monstro gigantesco e extremamente perigoso. Ela implora para que ele se esconda, pois enfrentar uma criatura daquelas sozinho seria uma loucura. Mesmo assim, Dias insiste em tentar. Empunhando seu enorme machado, ele salta em direção ao dragão e golpeia seu casco com toda a força que possui. No entanto, nem mesmo um ataque poderoso o bastante para partir rochas consegue atravessar sua defesa. O machado com cabeça de leão, que Dias utiliza, foi tomado de um general inimigo durante a guerra. Trata-se de uma arma extremamente resistente, capaz até mesmo de reparar pequenos danos quando seu dono concentra a mente. Por isso, mesmo sentindo o machado vibrar violentamente a cada impacto, Dias continua atacando sem parar. Porém, por mais golpes que desfira, o casco do dragão da terra praticamente não sofre nenhum arranhão. Comparado àquela criatura, os touros negros do dia anterior agora pareciam completamente inofensivos. À distância, Alna grita que o miasma ao redor do dragão da terra está corroendo o corpo de Dias. Só então, ele percebe que a situação é realmente perigosa. Admitindo que não conseguirá derrotar aquela tartaruga, decide recuar. Porém, o dragão da terra não pretende deixá-los escapar tão facilmente. A criatura abre a boca, concentra uma enorme quantidade de fogo e dispara uma gigantesca bola de chamas. Num primeiro momento, Dias acredita que o ataque está vindo em sua direção, mas logo percebe que o verdadeiro alvo é Alna, que caiu no chão. Sem hesitar por um segundo sequer, ele corre até ela, salta à sua frente e usa o próprio corpo e seu machado para suportar todo o impacto do golpe. Naquele instante em que a vida dos dois está por um fio, Dias repete a mesma promessa que fez quando conheceu Alna. Não importa quem seja o inimigo, ele irá protegê-la. Essas palavras atingem diretamente o coração da garota. Diante dela já não está apenas um lorde enviado pelo reino, nem um simples soldado desajeitado que só sabe brandir um machado. Está um homem disposto a entregar a própria vida para salvá-la. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Alna e, incapaz de controlar seus sentimentos, ela grita em pleno campo de batalha, pedindo Dias em casamento. Ao local da luta chegam 2 aldeões enviados pela líder, que havia pedido para procurarem o casal, já que estava ficando tarde. No fim, eles acabam encontrando justamente o pedido de casamento. Depois disso, todos levam o dragão da terra de volta para a aldeia, espalhando a notícia de que Dias havia derrotado a criatura. O próprio Dias pergunta se aquilo era realmente tão impressionante, mas Mal aparece para elogiar seu grande feito. Então, Dias pergunta se aquilo já seria suficiente para conseguir um poço e uma latrina. A líder responde que apenas uma das patas da criatura já seria suficiente para construir um monte de coisas. Inclusive, o valor daquele dragão é muito maior do que tudo o que a aldeia poderia oferecer. O máximo que eles conseguem
conseguem dar em troca é desmontar a besta, construir seu poço, a latrina, fornecer materiais para uma iurta, provisões e ervas medicinais. Sim, aquele dragão resolveu praticamente toda a vida de Dias e obviamente ele acha tudo perfeito. Até mal comentar que o restante da besta será o presente de casamento de Alna. Dias fica completamente sem reação e pergunta do que ela está falando. Mol apenas repete que ele vai se casar, queira ou não. Afinal, ter um vizinho capaz de matar dragões é algo assustador. Então é melhor criar bons laços com ele. Além disso, essa batalha provou toda a sua masculinidade. Então, se ele não se casar com Alna, outra mulher pode acabar aparecendo para conquistá-lo, como já está acontecendo agora. De qualquer forma, Alna já foi conversar com os pais, então ele praticamente não tem muitas opções. Dias pergunta se não poderiam deixar tudo apenas como um noivado, mas os Onis não têm esse costume. Mesmo assim, ele pode escolher quando será o casamento. Além disso, quanto antes fortalecerem seus laços, mais fácil será ajudá-lo em seu trabalho como grande senhor. Dias então pergunta por que todos se importam tanto em criar esse vínculo. Mal explica que faz muito tempo que não aparece um senhor como ele, já que o anterior era um completo idiota e morreu recentemente por causa de uma doença. Depois disso, ela vai embora, desejando boa sorte. Em seguida, Dias pergunta a alguns aldeões qual é a idade de Alna e descobre que ela já tem 15 anos, idade suficiente para se casar. Claro que, com essa diferença de idade, ele praticamente poderia ser o pai dela. Além disso, no reino a idade mínima para casamento era de 18 anos. Então ele decide que só irá se casar quando se passarem mais 3 anos, tempo suficiente para se tornar um grande senhor. Enquanto pensa nisso, Alna chega dizendo que todos chegaram a um acordo e pergunta o que ele gostaria de comer. Dias responde que qualquer coisa preparada por ela está bom, e de um momento para o outro, acaba sentado diante de um verdadeiro banquete com toda a família. Todos ficam felizes pelo bom homem que Alna encontrou, enquanto Dias continua insistindo que aquilo é apenas um compromisso. Dias depois, somos informados de que o protagonista finalmente possui seus 4 poços e a latrina, então agora poderá começar a receber pessoas. Porém, surge uma dúvida ainda maior. De onde ele vai tirar gente para morar ali? Nesse exato momento, Alna aparece avisando que detectou um monstro vindo do norte. Não é uma criatura muito grande, mas está vindo justamente na direção deles. Sem querer correr riscos, Dias decide eliminar o monstro antes que ele chegue, e Alna, obviamente, também resolve acompanhá-lo. Os dois ficam preocupados que as veias possam se assustar e fugir, mas alguns aldeões aparecem e ficam responsáveis por cuidar delas. Assim, passamos para o monstro, que na verdade é um ogro. Alna sugere deixá-lo seguir seu caminho, porém sabendo que ele está vindo diretamente para eles, não resta alternativa. Os dois avançam contra a criatura. Alna dispara uma flecha enquanto Dias tenta se aproximar. No entanto, o ogro demonstra ser bastante ágil. Então Alna acerta outra flecha em seu pé, prendendo seus movimentos e permitindo que Dias finalmente consiga alcançá-lo e derrotá-lo. Depois de acabar com o monstro, Alna vai parabenizá-lo. Porém, enquanto conversam, ela sente o terrível cheiro de ogro espalhado pelo corpo dele e imediatamente manda Dias tomar banho e lavar toda a armadura. No dia seguinte, o protagonista continua pensando em como conseguirá mais súditos. É então que Alna aparece trazendo uma ótima notícia. François está grávida. Ao ouvir isso, Dias corre imediatamente até o curral para parabenizá-la. Porém, quando faz isso, Francis fica com ciúmes e também aparece querendo atenção. Alna então explica que nem tudo são boas notícias. Ela lembra que as veias são extremamente inteligentes e entendem perfeitamente a língua dos humanos. Por isso, durante a gravidez, elas ficam muito sensíveis e acabam sendo consumidas pelo medo. Como consequência, muitas acabam morrendo. Para evitar isso, o macho mais forte do rebanho precisa permanecer ao lado da fêmea. Ou seja, as duas veias terão de dormir dentro da iurta, o que inevitavelmente fará o lugar ficar sujo e com um cheiro desagradável. Ela comenta que existem homens que odeiam isso e não conseguem suportar. Depois de ouvir toda a explicação, Dias responde que isso não é problema algum. Afinal, Francis e François fazem parte da família. Ao ouvir isso, Alna sorri feliz e diz que ele será o melhor marido. Nesse momento, as veias começam a conversar com Alna, que fica completamente envergonhada dizendo que eles ainda não fizeram nada. Como Dias entende perfeitamente do que elas estão falando, apenas cobre o rosto de vergonha. Nesse momento, o chifre de Alna começa a brilhar. Ela avisa a Dias que há humanos montados em cavalos se aproximando. Dias decide ir verificar e pede que ela utilize ocultamento. Enquanto segue até o local, começa a pensar se aqueles visitantes podem ser inimigos, pois nesse caso terá de agir com cuidado. Porém, naquele instante um cavaleiro o reconhece. Ao olhar melhor, Dias percebe que é Klaus. Os dois ficam felizes pelo reencontro e Dias pergunta o que o trouxe até ali. Klaus responde que veio como escolta de uma jovem que parece ter um assunto importante com ele. Porém, Dias diz que não a conhece. Então Klaus pede apenas que os hospede em sua mansão para descansarem. Assim chegamos à sua humilde casinha. Dias explica que pediu para esconder toda a aldeia, deixando apenas sua casa visível, justamente para proteger o segredo dos Onis e evitar explicações desnecessárias. A criada agradece por tê-los recebido e se apresenta como Diane, a terceira princesa do
do reino. Em seguida pergunta se sua mansão ainda está em construção, já que também não vê nenhum criado por ali. Com toda a naturalidade do mundo, Dias a chama apenas pelo nome, fazendo um dos guardas explodir de raiva por ele não chamá-la de Sua Alteza. Porém, Dian diz que não se importa. Dias então responde que possui apenas aquela casa, que construiu com muito esforço. Isso deixa Dian surpresa, que pergunta o que aconteceu com os construtores. Afinal, o rei havia prometido uma recompensa e recursos para ajudá-lo a se estabelecer. Porém, Dias responde que nunca recebeu uma única moeda, pois simplesmente o abandonaram naquele lugar sem água e sem comida. Ao ouvir isso, todos ficam chocados, enquanto Klaus demonstra enorme indignação. Em seguida, Dias pergunta qual foi o motivo de uma viagem de um mês inteiro até aquele lugar. Diana então revela que o assunto é a guerra. Segundo ela, na capital começaram a surgir rumores de um novo conflito. Por isso veio pedir ajuda justamente a Dias, o herói que salvou o reino. Como recompensa, oferece sua própria mão em casamento ou, se ele preferir, a de Finésia ou Miralda, as guardas que a acompanham. Porém, Dias não demonstra o menor interesse. Ele responde que já está muito feliz ao lado das suas veias. Além disso, não pretende se casar com uma completa desconhecida. Também deixa claro que jamais voltará para outra guerra. Quanto a enviar tropas, basta olhar ao redor para perceber que ele sequer possui servos. Irritada, Diane insiste para que ele reconsidere, mas recebe outra resposta negativa. O mesmo guarda que havia reclamado antes perde a paciência, levanta-se e saca sua espada. Porém, Dias simplesmente quebra a arma ao meio, deixando a mão do sujeito completamente dormente. Sem mais nada para conversar, manda todos irem embora. Klaus aceita imediatamente, pois sabe muito bem que ninguém ali conseguiria derrotar o grande herói do reino. Diane se levanta completamente furiosa e vai embora, jurando que um dia ele irá se arrepender. Enquanto isso, Dias permanece na yurta pensando em como irá consertar o buraco que fez, já que certamente Auna irá brigar com ele. Do outro lado, Diane continua furiosa por ter sido rejeitada e jura que um dia ele se arrependerá. Enquanto Dias observa o grupo indo embora, Auna aparece ao seu lado dizendo que um dos soldados brilhava em azul intenso, enquanto os outros apareciam em vermelho e branco. O protagonista se assusta ao perceber que elas surgiram do nada e pergunta há quanto tempo estavam ali. Auna responde que, como François estava triste, elas vieram escondidas usando ocultamento. Ao ouvir isso, Dias faz carinho nas veias como forma de pedir desculpas, mas Auna fica com ciúmes e também exige um pouco de carinho. Depois disso, Dias pergunta se o fato de alguns estarem vermelhos significava que eram hostis. Dias não discute e apenas concorda, mas passa a acreditar que o soldado iluminado em azul provavelmente era Klaus. Logo depois, Auna pergunta o que ele pretende fazer com aquele buraco no chão. Dias apenas pede desculpas e promete que irá consertá-lo. Na manhã seguinte, ele acorda normalmente e encontra Auna preparando o café da manhã. De repente, o chifre dela volta a brilhar, avisando sobre a aproximação de outro humano. O protagonista decide ir verificar, mas Auna e as véias acabam acompanhando-o. Ao chegarem ao local, encontram novamente Klaus, desta vez usando roupas completamente diferentes. Dias pergunta o que aconteceu com sua armadura e Klaus responde que foi expulso do exército. O protagonista pergunta se isso aconteceu por culpa dele, mas Klaus explica que não. Na verdade, fez questão de ser demitido de propósito, pois deseja trabalhar para Dias como seu soldado. Dias pensa em aceitar imediatamente. Afinal, é alguém em quem pode confiar desde os tempos da guerra. Mesmo assim, decide pedir a opinião de Auna. Ela aparece atrás dele e responde que não vê problema algum. Afinal, durante todo esse tempo, Klaus permaneceu brilhando em azul. Com a aprovação dela, Dias aceita sem problemas, mas antes pede que Klaus o acompanhe até sua casa. E foi assim que Dias conseguiu seu primeiro súdito. Mas se você chegou até aqui, comente a palavra compromisso para mostrar que assistiu até o final. Passaram-se alguns dias, e Klaus agora está treinando. Ele conta que, durante os 10 dias em que permaneceu naquele lugar, aprendeu a construir uma iurta com a ajuda de Dias e também recebeu equipamentos feitos com materiais de dragão, algo que nem mesmo a realeza conseguiria obter. Por isso, promete que corresponderá às expectativas depositadas nele. Sim, Klaus realmente é um grande sujeito. Mais tarde, os três aproveitam a comida preparada por Auna. Ao dar a primeira mordida, Klaus destaca o quão deliciosa ela está, chegando a afirmar que Auna será uma excelente esposa. Ao ouvir isso, nosso quarentão fica completamente sem jeito, enquanto Auna apenas lhe oferece mais comida. Enquanto conversavam tranquilamente, com Klaus prometendo dar o melhor de si como capitão, o chifre de Auna começa a brilhar com uma intensa luz verde. Dias pergunta imediatamente quantas pessoas estão se aproximando. Auna responde que são 12 humanos vindos do leste, mas que um deles está extremamente debilitado. Dias decide ir até lá, acompanhado por Auna e as ovelhas, deixando Klaus responsável pela proteção da aldeia. O soldado apenas observa, completamente impressionado, enquanto todos desaparecem usando aquela magia. Nesse momento, ele se lembra de que a capital real fica naquela direção e de como, naquele exato instante, os 5 príncipes e princesas disputam a sucessão ao trono. As consequências de suas conspirações já alcançam até mesmo a fronteira, tornando apenas uma questão de tempo para que o conflito chegue também àquelas terras. Depois
Depois de algum tempo, Dias retorna, trazendo várias senhoras idosas, e todos se unem para cuidar delas. Assim que suas necessidades são atendidas, Klaus pergunta o que aconteceu. Dias explica que, devido à rebelião em um domínio vizinho, aquelas mulheres foram expulsas para diminuir o número de pessoas que precisavam ser alimentadas. Sim, uma atitude completamente desumana. Klaus imediatamente conclui que os responsáveis devem ser de Kasdex, pois passou por aquelas terras durante sua viagem e viu pessoalmente o estado deplorável em que tudo se encontrava. Dias prefere deixar esse assunto de lado e explica que a vovó Maia é a líder do grupo e que foi graças ao seu dom de adivinhação que conseguiram encontrar aquele lugar. Nosso protagonista fica extremamente feliz ao perceber que agora possui mais súditos e imediatamente começa a preparar novas iurtas para acomodá-los. Klaus, a princípio, não concordava com essa decisão, mas depois de ouvir algumas palavras de Auna, acaba refletindo e recorda o dia em que, durante um ataque inimigo, apenas Dias permaneceu para proteger os civis refugiados. Mesmo em meio ao caos da batalha, ele salvou uma criança e a levou até os demais refugiados, prometendo que a protegeria, acontecesse o que acontecesse. Enquanto isso, todos os inimigos se aproximavam rapidamente. A única ordem que Dias deu a Klaus naquela ocasião foi: não morra, e ele cumpriu essa ordem perfeitamente. Klaus não consegue se lembrar de muitos detalhes daquela noite. Sua única preocupação era salvar as pessoas e dar o máximo de apoio possível a Dias. A batalha só terminou quando o dia amanheceu, e eles conseguiram proteger todo o abrigo. Ao recordar esse momento, Klaus compreende que Dias continua exatamente o mesmo homem de antes, e decide apoiá-lo para que se torne um grande senhor. Assim, eles conseguem construir várias latrinas e também um salão onde as senhoras poderão trabalhar fiando lã. Agora, com muito mais habitantes, Dias pensa em declarar oficialmente aquele lugar como uma aldeia, mas não consegue imaginar um bom nome. Também não quer usar o próprio nome, nem escolher algo que pareça agressivo. Então Auna sugere Aldeia Iluk, que significa primeira aldeia, e esse acaba sendo o nome escolhido. Depois que a reunião termina, todos seguem para suas casas, mas Dias comenta que ainda faltam mais súditos para fortalecer a aldeia. Ele menciona uma ideia que a vovó Maia havia dado, e logo em seguida, a própria idosa aparece. A sugestão era vender os materiais de dragão e usar o dinheiro para comprar escravos. Porém, Dias odeia completamente a escravidão. Durante a guerra, ele viu inúmeros escravos sendo usados como soldados, todos vivendo em condições miseráveis e desumanas. Em sua aldeia, a escravidão simplesmente não será permitida. Maia também detesta a escravidão, mas explica que fez essa sugestão apenas para testar Dias, pois conhecia apenas as histórias cruéis vindas de Kasdex. Ela revela que o passatempo favorito do antigo senhor daquelas terras e de seus familiares era caçar escravos. O segundo filho havia iniciado a guerra e mantinha diversos escravos sob seu domínio, mas Dias deixa claro que jamais permitirá que algo assim aconteça em Niluk. Em outro dia, Auna chama um mercador ambulante que conhece a aldeia dos Onis. Para surpresa de todos, o comerciante é um homem rã chamado Pen Doya. Ele explica que pertence à raça Frogman e pede para ver os materiais de dragão. Assim que os observa, tanto Dias quanto Klaus ficam tão surpresos quanto qualquer um ficaria, mas logo percebem que ele não representa perigo. Eles então mostram os materiais, deixando Pen completamente impressionado. O mercador pergunta se Dias realmente derrotou um dragão sozinho. Percebendo que ele ainda não acreditava, Dias simplesmente corta o casco do dragão ao meio diante de todos. Pen fica totalmente chocado com aquela demonstração de força e imediatamente ordena que seus homens descarreguem toda a mercadoria. Depois disso, manda que tragam aquilo. Os homens urso, então, apresentam duas pequenas elfas. Ao ver as meninas, Dias fica furioso, pois percebe que seus olhos já não possuem mais o brilho característico de uma criança. Auna o acalma e, junto com a vovó Maia, explica a Pen que eles não têm interesse em comprar escravos. Percebendo o enorme mal-entendido, Pen esclarece que elas não são escravas, mas sim refugiadas que precisou registrar como mercadoria, pois, caso contrário, morreriam. Ele explica que, na aldeia onde nasceram, os gêmeos são odiados por serem considerados portadores de má sorte. Por causa disso, seriam executados logo após o nascimento, mas seus pais conseguiram fugir levando as duas crianças. Entretanto, a longa viagem acabou consumindo todas as forças do casal, que adoeceu gravemente. Sem ter outra escolha, imploraram para que Pen cuidasse das meninas. Ele recusou inicialmente, mas quando lhe ofereceram pagamento para registrá-las como mercadoria, acabou aceitando, pois era a única maneira de mantê-las vivas. Ajoelhando-se diante de Dias, Pen implora para que ele fique com as meninas, explicando que ficou completamente sem dinheiro e já não possui condições de sustentá-las. Auna confirma que tudo o que ele disse é verdade e garante que aquelas crianças não representam nenhum perigo. Convencido, Dias aceita assumir a responsabilidade por elas e oferece pagar todos os custos que Pen teve até aquele momento. O mercador aceita imediatamente o acordo e parte, deixando as duas garotas sob os cuidados da aldeia. Dias pega as meninas no colo e começa a conversar com elas. Entre as perguntas, quer saber seus nomes, mas nenhuma responde. Pensando que talvez fosse
fosse necessário dar novos nomes às duas, ele menciona essa possibilidade. Assim que ouvem isso, ambas gritam que não querem. Então, Dias pergunta novamente, e finalmente a menina da esquerda revela que se chama Senai, enquanto a outra diz que seu nome é Ayan. Sabendo disso, Dias pede para que Auna as leve para tomar um banho. Observando toda a situação, Klaus reconhece que a maneira como Dias lidou com elas foi simplesmente incrível. Dias explica que já está acostumado com esse tipo de situação, pois, antes da guerra, costumava agir como uma figura paterna para diversos órfãos. Sim, realmente é um sujeito admirável. Depois do banho, Dias percebe que as meninas ainda não confiam totalmente nele, mas considera suficiente, por enquanto, saber seus nomes. No entanto, a vovó Maia percebe que aquelas garotas não são humanas e decide permanecer atenta ao que poderá acontecer dali em diante. Auna coloca um medalhão em cada uma das irmãs e explica que Senai significa bela como a lua, enquanto Ayan significa lua sagrada. Os medalhões entregues às meninas possuem justamente o poder da lua. Ao ouvirem o significado de seus próprios nomes, as duas começam a chorar ao se lembrarem de como seus pais as chamavam com carinho. Dias então lhes diz que foram muito fortes até aquele momento e pede que chorem o quanto precisarem. As ovelhas também ajudam a confortá-las. Logo depois, Dias pergunta a Auna de que idioma vêm aqueles significados. Ela explica que pertence a uma língua extremamente antiga, da qual hoje restam apenas lendas. Porém, agora ela já não acredita mais que apenas os Onis tenham preservado esse idioma. Talvez a raça das meninas também possua alguma ligação com os Onis. A partir daquele dia, a aldeia Iluk tornou-se muito mais animada e movimentada. 10 dias se passam e as irmãs já demonstram muito mais confiança em todos. Porém, nesse momento, Auna percebe a aproximação de alguém. Dias vai imediatamente verificar quem é. Antes de partir, as ovelhas permanecem fazendo companhia às meninas. Ao chegar ao local, Dias percebe que a luz daquela pessoa é branca. O homem se apresenta como Camalot, servo de Eldan, o novo senhor de Casdex, que deseja realizar uma reunião com Dias. Ele aceita o convite sem hesitar, mas deixa claro que não permitirá que alguém como ele entre em Iluk. Nesse momento, Dias vê um jovem acompanhado por uma carruagem e várias damas, observando tudo com um sorriso malicioso. É então que Elna comenta que Eldan brilha com um azul intenso, não tanto quanto o de Dias, mas ainda assim brilha bastante, assim como o exército dele. De repente, Eldan desce da carruagem e vai se desculpar com Dias, dizendo que queria conhecê-lo pessoalmente, pois é um grande admirador seu, e se apresenta como Eldan. Eldan conta que ouviu centenas de histórias sobre ele e que veio para que os dois tenham uma boa relação. Dias se surpreende com isso e pede desculpas pela forma como tratou Camalot. Eldan responde para que ele não se preocupe e pergunta sobre a jovem que o acompanhava, comentando que conseguiu descobri-la com seu olfato e audição. Diante disso, ambos se espantam ao ver que o ocultamento não funcionou. Então, Elna volta a ficar visível. Ao ver o chifre dela, Eldan pergunta a Dias de que raça ela é, mas Elna responde firmemente que é a esposa dele e ponto final. Sim, ela realmente sabe se impor. Eldan pergunta se ela é uma semi-humana. Elna responde que é da tribo Oni, mas não conhece o termo semi-humana. Eldan explica que esse nome é usado para raças com características humanas, como o comerciante Haná. Então Elna responde que talvez seja mesmo. Por algum motivo, Eldan começa a chorar e pergunta preocupado a Dias se ele já teve filhos com Elna. Nervoso, Dias responde que não, embora Elna confesse que quer ter 10. Sim, essa garota realmente não tem limites, e conta a Eldan que Dias cria 2 órfãs que parecem semi-humanas. Isso faz Eldan cair no choro e então seu corpo assume a forma de um elefante, exclamando para sua mãe que finalmente encontrou um aliado. Dias se surpreende ao vê-lo naquela forma e pergunta se ele é um semi-humano. No entanto, nesse instante, Eldan acaba passando mal. Depois disso, eles o levam para a cama, e Dias pergunta a Camalot o que aconteceu. Ela explica que Eldan é um meio semi-humano, filho de um semi-humano e de um humano. Ele pode assumir as 2 formas, mas mudar entre elas o deixa extremamente exausto. Os semi-humanos são raros de se ver, e ser um deles é uma vantagem para Eldan, mas não conseguir permanecer apenas em uma forma lhe causa muitos problemas. Por isso suas esposas cuidam muito bem dele, já que ele tende a mudar de forma quando fica emocionado. Dias pede que ele não se preocupe com isso e pergunta sobre aquela rebelião. Eldan responde que foi para proteger seu povo. Tudo começou quando ele nasceu. O antigo senhor Enkars já tinha esposa e filho, mas o garoto era ainda pior que o próprio pai. Então Enkars o deixou de lado e escolheu Eldan. Reconheceu-o como filho e lhe deu status e autoridade. Até os 5 anos, Eldan acreditava que era apenas um humano, até que um dia descobriu sua verdadeira origem. Além disso, tratavam sua mãe como escrava. O mordomo acrescenta que desde então, o senhor Eldan e sua mãe passaram a se encontrar em segredo. Ele se dedicou a proteger os semi-humanos nas sombras, sem que Enkars, um
fervoroso defensor da escravidão, percebesse. Também explica que suas esposas eram escravas, mas Eldan as salvou e por causa de seus ideais, elas acabaram se apaixonando sinceramente por ele. Elna pergunta sobre aquele rumor que circula a respeito dele. O mordomo explica que esse rumor foi inventado de propósito. No entanto, a verdade é que todos se amam de coração. Elna fica fascinada com isso, mas o mordomo acrescenta que não foi fácil manter essa mentira, pois até o rei Ankar ficou sabendo e imediatamente ordenou a morte de todos os semi-humanos do domínio junto com Eldan. Porém, Eldan reuniu um exército para proteger os semi-humanos e derrotou o rei. Eldan se desculpa com eles pelo ocorrido mais cedo, mas explica que ficou muito emocionado ao saber que a família do herói que tanto admira estava ali, então acreditou que seriam companheiros com o mesmo sonho. Antes de continuar, Dias pergunta se, ao falar do herói, ele está se referindo a ele. Eldan confirma e menciona a história do herói Salvador Dias. O mordomo explica que ele se refere ao fato de Dias honrar o último desejo de seus pais, ajudar os mais fracos, aniquilar milhares de inimigos e reformar nobres tirânicos na base dos punhos, e que essa história chegou até a virar uma peça de teatro. Ao ouvir tudo isso, Dias fica completamente atônito, pois não descarta que boa parte tenha sido inventada. Por tudo isso, Eldan pede novamente que os dois tenham uma boa relação e colaborem juntos para criar um mundo para os semi-humanos. Dias afirma que apoia esse sonho. Afinal, em sua aldeia todos já convivem em paz. Por isso pede formalmente que se tornem amigos. Ao ouvir essas palavras de seu ídolo, Eldan não consegue se conter e acaba chorando. Mais tarde, os dois conversam sobre seus domínios, e ao ouvir que Dias deseja conseguir mais súditos, Eldan recomenda que primeiro aumente suas reservas de comida, pois o inverno não está muito longe, e caso não se prepare, terá muitos problemas mais adiante. Dias agradece o conselho, e com isso a reunião chega ao fim. Quando voltam para casa, ambos são recebidos pelas pequenas aos gritos. Elas reclamam da demora e, entre lágrimas, batem nele até se cansarem. À noite, enquanto as pequenas dormiam, Elna conversa com Dias sobre o comportamento das gêmeas, perguntando se ele não deveria tê-las repreendido, já que o bateram e ainda exigiram ficar acordadas até tarde por puro capricho. Ela confirma que era isso mesmo que ele deveria ter feito, mas, considerando que foi ele quem quebrou a promessa, era quem deveria se desculpar primeiro. Além disso, explica que essa é a forma delas colocarem à prova os adultos que acabam de conhecer, então vai deixar passar desta vez, já que, se não as repreender, poderá mimá-las demais. Elna fica feliz com isso, e os dois passam a falar sobre comida. Dias pensava em fazer uma horta, já que antes trabalhava no campo. Elna estava prestes a comentar algo sobre isso, mas seu chifre volta a brilhar e ela diz que sentiu vários intrusos. Dias imagina que sejam bandidos, então decide ir dar uma olhada. Elna também o acompanhará, pois sendo de noite, será difícil encontrá-los. Eles deixam Klaus cuidando das meninas. Dias aceita que ela vá e os dois partem imediatamente para ver o que está acontecendo. No local, vemos várias pessoas com tochas. Aparentemente, o homem do capuz vermelho os contratou, e eles vieram durante a noite para emboscar Dias, pois ninguém conseguiria vencê-lo em plena luz do dia. Além disso, se ele os detectar, já podem se considerar mortos. O líder dos bandidos responde que esses são apenas rumores exagerados, acrescentando que, com tantos homens, é impossível perderem. O contratante se irrita com tanta confiança e também comenta que, se Eldan estiver ali, dará 100 moedas de prata para quem o matar e 10 moedas de ouro para quem matar Dias. O líder fica empolgado com isso e diz a todos que se preparem, porque, quando voltarem para casa, estarão ricos. Mas então, uma flecha cai do céu e acerta um dos homens. Todos se abaixam ao ver que mais flechas continuam caindo. Ao mesmo tempo, eles atiram flechas na luz vermelha que avistaram. Ela se apaga por um instante, mas cada flecha disparada por ela acerta um dos homens. O líder ordena que ninguém pare de atirar e escuta o gemido de alguém. Imediatamente todos correm para cercá-lo, mas Dias surge com sua espada. Ninguém entende o que está acontecendo naquela escuridão e tentam se reagrupar, porém Dias acaba com todos como se não fosse nada. O líder consegue ver a luz verde do chifre de Elna e corre tentando localizá-la, mas Dias aparece à sua frente brandindo a espada. Por um instante ele consegue vê-lo e o reconhece como Dias, dizendo que enfrentar esse monstro não vale nem 100 moedas de ouro. Em outra cena, vemos o homem do capuz vermelho fugindo da floresta, mas quando pensava que havia escapado, uma dor lancinante aparece em sua virilha, fazendo-o gritar de dor. O sujeito amaldiçoa Dias por ter feito aquilo, pois descobrimos que, no passado, aproveitando-se de seu status de nobre, ele havia cometido algo terrível, e Dias, furioso, desferiu um golpe com toda a força justamente naquela região. Só de se lembrar disso, o homem sente uma enorme raiva, jurando que irá matá-lo. Agora voltamos ao nosso protagonista, que depois de derrotar os bandidos, os coloca sentados em fila, e como punição, os expulsa de seu domínio. Enquanto observam todos indo embora, Elna pergunta se realmente foi certo dar uma punição tão leve. Dias responde que sim. Afinal, eles não causaram nenhum dano, embora admita que quando aquela flecha passou de raspão por ele, ficou tomado pela fúria. Mas garante que, se isso acontecer novamente, não pretende mais se conter. Deixando esse assunto de lado, Elna
Elna comenta que, pelo menos, conseguiram um bom saque, que ele poderá fundir para criar muitas ferramentas. No caminho de volta para casa, Elna conta que sua família nunca foi rica, então seu sonho sempre foi capturar um grupo de bandidos como aquele. No entanto, é incomum que eles apareçam nessa pradaria. Ela admite que, quando o viu chegar em sua carruagem, ficou animada pensando que finalmente derrotaria os bandidos, mas acabou sendo deixada ao relento. E quando voltou a vê-lo na manhã seguinte, encontrou Dias dormindo tranquilamente. Ela reconhece que no início pensou em matá-lo e ficar com seu machado e sua armadura. Ao ouvir essa história, Dias fica completamente chocado. É então que Elna se pergunta por que decidiu falar com ele. Até hoje ela não sabe, mas graças àquela decisão, tem a vida que leva agora, então acredita que não foi uma escolha ruim. Depois de dizer isso, ela usa sua habilidade para ficar invisível e, aproximando-se de Dias, lhe dá um beijo na bochecha. Porém, no mesmo instante, fica envergonhada e sai correndo. Dias vai atrás dela, confessando para nós, no caminho, que graças a Elna, ele consegue continuar seguindo em frente. Numa manhã qualquer, ele se reúne com Mol para comentar que quer cultivar uma horta. Ele diz que já conversou com Alas sobre isso, mas ela apenas lhe disse que isso só seria possível em vasos. Mol diz que é isso mesmo, e revela que por algum motivo, as plantações não crescem naquela pradaria. Dias apenas pede que ela lhe ensine a cultivar em vasos, coisa que Mol aceita sem problemas. Pegando uma pedra fertilizante, ela indica que ele a triture com osso e misture tudo com terra, mas esclarece que isso só funciona para plantar ervas, não verduras. Dias pergunta qual é a diferença entre ambas. Ao que Mol responde que não sabe, mas supõe que o povo da floresta sim. Dias pergunta quem são eles. Então Mol comenta que é um povo que vive na floresta e que sabe tudo sobre plantas e hortas. Inclusive dizem que, se balançarem a mão, qualquer terreno baldio se enche de verde, mas ela não sabe se isso é verdade, já que são apenas rumores. Dito isso, promete que o ajudarão em tudo o que puderem com a horta. Em troca, espera que ele lhes ensine como fazer caso tudo dê certo. Dias aceita sem problemas. Afinal, essa já era sua intenção. Mol fica feliz ao ouvir isso, dizendo que espera muito dele, e é claro, também espera que ele tenha filhos com Alna. Sim, isso foi rápido demais. Ao ouvir essa última parte, Dias fica completamente sem reação, mas ainda mais quando a anciã se oferece para lhe dar algumas ervinhas que poderiam ajudá-lo. Mais tarde, Dias volta para casa e é recebido pelas gêmeas, que perguntam o que ele está levando na mão. Dias mostra as pedras com orgulho. No entanto, as gêmeas se decepcionam, pensando que são apenas pedras, e vão brincar com os veias. Nisso aparece Alna perguntando sobre aquelas pedras. Dias escolhe uma, dizendo que para ele elas parecem joias muito bonitas. Alna supõe que isso é normal, afinal, ele não pode sentir humana, já que qualquer pessoa que use magia perceberia à primeira vista que aquelas pedras não têm nada de especial. Sabendo disso, Dias pergunta se Senai também consegue notar isso. Alna confirma, revelando que elas costumam perceber até mesmo mana que nem ela consegue sentir. Então tem certeza de que um dia serão magas melhores do que a líder da tribo. Em uma mudança de cena, Dias está triturando as pedras fertilizantes, mas nesse momento Alna chega, avisando que algo está se aproximando pelo leste. Dias se prepara para verificar, mas Alna acaba o acompanhando, como sempre. Quando chegam a certo ponto, Dias pega o telescópio e descobrem que é Camalot, o servo de Eldan, e que atrás dele há criaturas brancas. Alna observa atentamente, compreendendo que a reação estranha era causada pelos guis brancos. Então ela também percebe que algo se moveu dentro da carroça, então planejam perguntar o que ele trouxe. Passando para o interior da carroça, descobrimos pequenos roedores. Um deles estava sentado pensando em como foi sortudo por conseguir escapar dos caçadores, pois agora poderia voltar ao deserto. Nisso, outro roedor grita que ele está enganado, já que na verdade estão indo atrás do matador de dragões para acabar com ele, e assim devolver a honra e o orgulho ao povo do deserto. Ao ouvir isso, o pequeno tenta fazê-lo voltar à razão, lembrando que aquele sujeito matou um dragão sozinho. Os demais gritam que isso não significa nada, pois certamente é uma mentira suja. Então agora eles o derrotarão e o farão fornecer comida e transporte para o deserto. Afinal, essa foi a estratégia que aquele encapuzado lhes deu. Camalot para a carroça e desce para cumprimentar Dias e Alna, comentando que trouxe os itens que o Sr. Eldan havia prometido. Dentro da carroça, os ratos reconhecem Dias e estão prontos para atacar. No entanto, o rato bom pede que não façam isso. É então que Dias vai perguntar algo, mas escuta um barulho na carroça, e ao se aproximar para ver aquelas criaturinhas, elas se lançam sobre ele e o atacam. Imediatamente, Alna acerta cada uma delas com um pedaço de madeira, mas não as mata, já que poderiam ser propriedade de Camalot. No entanto, os ratos respondem que não pertencem a ninguém e a insultam, exigindo que respeite
o povo do deserto. Mas Dias os golpeia com seu machado por terem ousado insultá-la, o que faz Alna corar. Então Camalot pede aos guardas que protejam os senhores e capturem os ratos. Depois de algum tempo, eles são capturados e colocados dentro de um saco. Camalot pede desculpas pelo escândalo, explicando que eles são súditos de seu domínio. Embora não pareçam, são homens-fera, pois possuem cultura e falam, então também são semi-humanos. Isso faz Dias lembrar do que lhe contaram quando era criança. Segundo isso, as palavras são a sabedoria que Deus nos dá, e por isso apenas as pessoas podem falar. Os ratos são conhecidos como rato saltador de Judá, embora eles prefiram ser chamados de povo do deserto, já que vivem em um deserto distante do reino. Sim, porque foram caçados e transformados em escravos. Eldan havia prometido que eles voltariam para casa quando tivesse autoridade para isso. No entanto, aquelas criaturinhas o mandaram para o... Ao saber disso, Dias aceita as desculpas de Camalot e observa a lista das coisas que Eldan lhes enviou. Além das ferramentas agrícolas, ele mandou especiarias e produtos de seu domínio. Além disso, eles podem ficar com a carroça e os cavalos para continuar trocando mercadorias, junto com materiais para um estábulo que os guardas irão montar. E tudo isso de graça. Dias não consegue evitar se sentir em dívida, então considera lhes dar materiais de dragão como forma de agradecimento. Nisso, Alna pergunta se realmente vão lhes dar os cavalos. Dias confirma, apontando na direção deles. Imediatamente, Alna corre para acariciá-los, e depois abraça nosso protagonista, dizendo que ele é o melhor marido. Sim, nessa idade ela é intensa. À tarde, enquanto voltavam para casa, Alna conta a Dias que sua família não era rica. Por isso, durante a infância, sempre sonhou em ter uma família que possuísse cavalos. E agora que conseguiu isso, está muito feliz. Dias pergunta se existe algum motivo em especial para sua família não ser rica. Então Alna confessa que seu irmão mais velho é um inútil. Isso mesmo, o cunhado. Deixando isso de lado, ela pede desculpas ao nosso protagonista pelo que aconteceu antes. Pergunta se ele ficou bravo com a forma como ela reagiu. Dias a tranquiliza, dizendo que se for ela quem faz isso, não tem problema, embora prefira que ela se controle um pouco quando houver outras pessoas por perto. Na manhã seguinte, Dias e Klaus começaram a trabalhar arando a terra. Depois de um trabalho exaustivo, finalmente terminaram de preparar o terreno, então foram descansar com as anciãs. Enquanto conversavam, uma delas menciona que, em sua aldeia, usavam cinzas para preparar a terra, mas espera que aquele fertilizante seja suficiente. A outra anciã sugere cavar uma cisterna para que possam utilizá-la caso o riacho seque durante o verão. Dias e Klaus aceitam fazer isso. Afinal, eles têm experiência com a guerra. Nesse momento, chegam as gêmeas perguntando se já terminaram a horta. Dias responde que ainda levará mais alguns dias. Então pergunta se elas precisam de alguma coisa. As gêmeas comentam que a comida já está pronta e que Alna está chamando por ele. Diante disso, Dias agradece orgulhoso, mas mantém o olhar voltado para a horta. Enquanto voltavam para casa, as pequenas perguntam se é difícil ter uma horta. Dias nega, então uma delas pergunta se ele ficará triste caso a horta não funcione. Dias responde que de forma alguma, pois está apenas testando. Como última pergunta, elas querem saber se ele ficaria triste caso estivessem escondendo alguma coisa dele. Dias responde que ficaria, se fosse algo ruim, mas caso contrário, não vê problema em guardarem um segredo. Ao ouvir isso, as pequenas se sentem aliviadas e descem de seus braços, correndo em direção à casa. Já à noite, Dias perguntou a Alna se ela sabia alguma coisa sobre as perguntas de Senai e Ayan, mas ela disse que não sabia do que se tratava. Depois de alguns dias, tudo voltou ao normal e ele acabou esquecendo o assunto. Agora, eles poderão plantar as sementes da erva medicinal chamada Yamoshi, que cresce tão rápido que brota já no dia seguinte. Depois de plantá-las, Dias fica impressionado ao perceber que terminaram o estábulo em apenas 3 dias. Camalot comenta que ele já estava pré-fabricado, então apenas uniram as peças. Embora Eldan tenha dito que tudo era de graça, Dias obviamente não podia simplesmente aceitar isso. Então preparou algumas caixas com materiais de dragão da terra, algo que assusta a todos, pois não se consideram dignos de um presente tão valioso. Alguns até suspeitam que ele esteja tramando alguma coisa. No dia seguinte, ele consegue convencê-los a levar as caixas, mas em vez de dizer que era um presente, pede apenas que as guardem por enquanto. As meninas estavam chorando ao vê-los partir, mas Alna as anima para que vão alimentar os cavalos. Enquanto isso, Dias vai verificar como está a horta, mas infelizmente as plantas cresceram secas. Dias suspeita que a terra ainda precise de mais tempo, então tentará novamente no dia seguinte. Porém, elas voltam a crescer secas, então ele tenta usar mais pedra fertilizante, mas continuam saindo secas. Alna pede que ele pare e descanse, lembrando que é impossível cultivar naquela pradaria. Sendo esse o caso, Dias aceita isso e vai fazer outras coisas. Mas as meninas, ao ouvirem isso, expressam o desejo de ajudar Dias, embora não saibam como, até que escutam a voz de alguém pedindo ajuda. Então vemos o rato bom entre as caixas, que aparentemente ficou preso ali por pelo menos uma semana. Ao ouvir sua voz com mais atenção, as gêmeas decidem ajudar. Senna pede a Yan que a ajude a levantar os sacos que estão em cima da caixa. De dentro, a ratinha escuta um pequeno impacto, então pergunta preocupada se elas estão bem. Depois
Depois de alguns segundos, a tampa da caixa se abre e a pequena ratinha consegue ver as gêmeas. Aliviada por ver o lado de fora, ela começa a chorar, agradecendo por terem salvado sua vida. As pequenas a cumprimentam e se apresentam com seus respectivos nomes. A ratinha também faz o mesmo. Ela se apresenta como um membro da raça dos homens-ratos saltadores de orelhas grandes, Eimer Jerry Bauer, e esclarece que, embora não pareça, é uma mulher adulta. Yan elogia seus lindos óculos. A ratinha agradece, mencionando que ela mesma os fez. Assim como o livro que carrega para estudar, as gêmeas ficam admiradas, mas então perguntam o motivo de ela estar presa naquela caixa. Será que estava sendo castigada? Eimer responde que não. Alguns membros de sua raça queriam fazer mal ao Sr. Dias, e ela acabou sendo arrastada para toda essa situação. Uma das gêmeas pergunta se ela é amiga de Dias. Eimer responde que não, já que nunca falou com ele. Além disso, não conseguiu sair dali desde que chegou. Sendo esse o caso, as gêmeas pedem um conselho sobre um segredo que Dias e os outros não podem descobrir. Depois que as gêmeas contam tudo, Eimer tenta compreender a situação. Ela pergunta para confirmar se as duas pertencem ao povo da floresta. As gêmeas confirmam. Então ela pergunta se é verdade que o povo da floresta vive nela, a protege e se torna parte dela. As duas confirmam e, tirando seus colares, mostram uma semente. Elas explicam que, quando alguém de seu povo está prestes a morrer, deposita seu poder e conhecimento em uma semente para que seu ente querido a proteja e a cultive, formando assim uma floresta. E quando a árvore cresce, ela se torna uma espécie de lápide. Assim, ao tocá-la, é possível sentir as emoções do falecido e também adquirir conhecimento como se estivesse lendo um livro. Eimer também se lembra de que o povo da floresta doa seu mana para proteger essas árvores, acelerar o crescimento da vegetação e criar barreiras que afastam doenças e o miasma. As gêmeas confirmam tudo e a parabenizam por saber tanto. Dito isso, mencionam que, como ainda não são adultas, só conseguem fazer sementes germinarem e criar pequenas barreiras. Mas os humanos não podem saber disso, pois essa foi a última promessa que fizeram aos seus pais. Tentando compreender a situação, Eimer pergunta por que vivem com o Sr. Dias. As gêmeas revelam que, no começo, tinham o objetivo de cumprir a promessa e pensavam em fugir, mas, com o passar do tempo, acabaram se afeiçoando a ele por causa de sua bondade, embora também detestem seu mau cheiro. Mesmo assim, continuam gostando dele e também das outras pessoas, então já não querem mais ir embora. Elas também mencionam que, há pouco tempo, Dias começou a trabalhar para cultivar a horta. No entanto, ele não consegue resultados porque alguma coisa absorve a energia do solo, e para impedir que isso aconteça, é necessária uma barreira. Vendo o grande dilema que elas enfrentam, Eimer as aconselha a criar a barreira durante a noite, para que ninguém as descubra, e para garantir que tudo dê certo, ela ficará encarregada de acordá-las e guiá-las na escuridão. As gêmeas comemoram cheias de alegria. Quando anoitece, ela sai de casa para beber água no rio. Depois de se refrescar, aproxima-se da casa, onde vê um corte que Senna e Yan haviam feito. Lá dentro estão Dias e toda a família dormindo. Eimer entra pela abertura e finalmente conhece Dias, o famoso matador de dragões. A ratinha sabe que o menor ruído pode denunciá-la, mas como as irmãs haviam contado, Dias fede muito a suor e ela quase grita de nojo. Lentamente aproxima-se das irmãs e sussurra que já chegou para que elas vão até a horta. As irmãs têm dificuldade para acordar, mas no fim conseguem se levantar ainda sonolentas. Já do lado de fora, Eimer percebe algo estranho e pergunta se aconteceu alguma coisa. É que as irmãs têm medo de sair à noite, então, quando precisam ir ao banheiro, sempre vão acompanhadas de Dias e Alna. Eimer entende que elas tenham medo, além de que uma ratinha não deve transmitir muita segurança. Mas então, cada uma olha para sua semente e menciona seu pai e sua mãe para criar coragem. As duas seguram as mãos uma da outra e seguem em frente sem medo da escuridão. Assim, chegam à horta e as irmãs pedem a Eimer que espere um momento. Ajoelhadas sobre a terra, seguram seus medalhões com as duas mãos e recitam um encantamento que parece uma canção. Eimer observa de longe, enquanto as irmãs começam a brilhar, e uma cápsula verde cresce perto delas até se expandir por toda a horta. Os medalhões começam a brilhar e a flutuar, enquanto as irmãs recitam com muito mais devoção. De longe, Eimer admira o quão bela aquela cena é. As irmãs estão prestes a terminar o cântico e a cápsula verde começa a desaparecer. Quando terminam, levantam-se e saem da horta. Segurando-a, elas avisam que já completaram a barreira. Enquanto voltam para casa, comentam que fazer isso dá muito sono, e Eimer diz que está feliz por terem terminado o trabalho. No entanto, ela não esperava que as irmãs esquecessem de soltá-la e a levassem para dormir dentro da casa. A pobre ratinha implora para que a soltem, porque vão acabar descobrindo sua presença. Na mesma noite, passamos a ver a cidade governada por Eldan, onde vemos muitos semi-humanos convivendo tranquilamente. Em um restaurante conhecemos um grupo de amigos. O Homem-Leão conta que o Sr. Eldan está prestes a ir até a capital real para entregar ao próprio rei uma pedra mágica de um dragão da terra que Dias lhe deu de presente. Com isso, Eldan poderá ser oficialmente reconhecido como o Senhor de Casdex, tornando aquele lugar mais seguro para os semi-humanos.
semi-humanos. Eles também ouviram outro rumor, que Dias é casado com uma semi-humana e demonstra isso publicamente. O Homem-Lobo afirma que isso é verdade, já que seu irmão é um dos guardas de Camelot. O Cervo se pergunta se Dias não seria do leste, já que as pessoas daquela região odeiam os semi-humanos. Um dos presentes comenta que parece que sim. Dias se apaixonou à primeira vista e, por isso, fez dela sua esposa. Sim, algo parecido aconteceu. Inclusive, ouviram dizer que a semi-humana tem chifres, o que faz o Homem-Leão pensar que Dias se casou com uma mulher da raça dos rinocerontes. O grupo acha tudo isso completamente absurdo, mas o que mais chama a atenção de todos é que Dias está procurando súditos sem se importar com a raça a qual pertencem. Muitas pessoas que foram ao local viram o cartaz em que o único requisito era não ser uma pessoa má nem um criminoso. Além disso, o próprio Dias ofereceria moradia e comida. Isso realmente é uma excelente proposta. Em seguida, comentam sobre o ataque dos ratos de orelhas grandes, dizendo que alguém os havia enviado, já que eles confessaram ter sido instigados por alguém da raça dos homens macaco. O Homem-Lobo suspeita que eles possam ter mentido, mas já existiam outras acusações envolvendo um homem macaco vestido com roupas pretas. Por sinal, um homem encapuzado estava ouvindo toda a conversa, e ao escutar isso, sai do estabelecimento. Quando chega a Arumbeco, descobrimos que ele é justamente o mesmo nobre ressentido. Ao descobrir que aqueles ratos fracassaram, fica tomado pela frustração. Nesse momento, uma mulher de cabelos roxos aparece oferecendo seus serviços. No entanto, o nobre a segura pelo pescoço e grita para que ela vá embora. A mulher foge completamente assustada, deixando o nobre para trás, enquanto ele amaldiçoa Dias por tê-lo deixado naquele estado. Enquanto isso, na entrada da cidade, os guardas conversam sobre o novo senhor de Casdex. Um deles comenta que agora as coisas ficarão difíceis para o segundo príncipe Mir, e o outro concorda, pois dizem que o antigo senhor de Casdex controlava o comércio do oeste e enriquecia o príncipe Mir. O primeiro guarda também comenta que agora o príncipe Eldan, seu sucessor, pretende se distanciar do príncipe, o que deixa dúvidas sobre quem assumirá o trono, se o primeiro príncipe Richard ou uma das três princesas. Falando nelas, um guarda aparece desesperado, avisando que a princesa Diane saiu da capital liderando um enorme grupo de soldados. O segundo guarda o tranquiliza, dizendo que isso é comum. No entanto, o soldado esclarece que ela partiu com quase 200 soldados e várias carroças carregadas de suprimentos. O segundo guarda apenas aconselha que deixem todos passarem e não comentem nada. No dia seguinte, Alna acorda todos com um grito bem alto. Dias pergunta o que aconteceu e ela aponta para as gêmeas perguntando por que existe um rato junto delas. Imediatamente, sem dar chance para explicações, leva as duas para tomar banho, e enquanto faz isso, as gêmeas reclamam. Senna pergunta a Alna por que ela está fazendo aquilo. Alna explica que ratos transmitem doenças mortais. Eimer também está dentro de um balde, pedindo desculpas por ser tão perigosa, mas Alna nem lhe dá atenção e grita que é melhor ela se lavar sozinha. Depois disso, as três são obrigadas a ficar sentadas como castigo. Dias observa toda a situação com um sorriso, pois considera aquilo uma boa experiência. No entanto, ao olhar para a ratinha, sente certa curiosidade. Nesse momento, uma das idosas aparece chamando o nosso protagonista para lhe mostrar algo. Quando chegam até a horta, descobrem que grande parte das plantas cresceu formando um círculo perfeito. Alna fica muito feliz ao ver aquilo e parabeniza Dias por sua determinação inabalável. Dias sente um enorme alívio ao perceber que a horta realmente funciona, mas fica ainda mais feliz ao ver Alna contente. Mais tarde, enquanto nosso protagonista cuidava de seus afazeres, um homem-pomba pousa sobre a caixa que ele carregava nas mãos e o cumprimenta. Dias fica completamente surpreso ao ver que aquela ave falou. O homem-pomba o tranquiliza e, apresentando-se como Gerald Dan, chefe dos mensageiros, Dias pergunta se ele é um semi-humano. Gerald responde que sim, dizendo pertencer à raça dos homens-pomba. Dias pede desculpas por ter sido tão indelicado. Gerald o tranquiliza e, indo direto ao assunto, informa que veio entregar uma carta do Sr. Eldan, pois se trata de um assunto urgente. Dias fica olhando fixamente para a bolsa, aparentemente esperando o pior, mas era apenas porque estava esperando que o homem-pomba a abrisse. Ao tirar a carta, finalmente lê o que aconteceu. Eldan comenta que os homens-cão de raça pequena estão muito interessados em se tornar seus súditos e pede o favor de considerar aceitá-los em seu reino. Ao terminar de ler, Dias pergunta a Jeren: o que são as raças pequenas? O homem-pomba conta que entre os homens-cão existem raças grandes e raças pequenas. As grandes costumam ser fortes e parecidas com os humanos. Já as pequenas se parecem mais com a espécie original e possuem a mesma força ou são mais fracas. Além disso, por causa das almofadas das patas, podem ser mais desajeitadas. Também conta que muitos descobriram que ele estava procurando súditos porque um homem-cão de raça grande havia ido até a aldeia Iluk. Assim, agora muitos querem vir para cá. Dias entende
entende tudo e responde que, se a aldeia estiver de acordo, irá aceitá-los. Então pede a Jerim que espere enquanto vai perguntar. Porém, enquanto se afastava, percebe que o Homem-Pomba olhava fixamente para os feijões, então lhe oferece um pouco enquanto espera. Já em casa, as irmãs reagem muito felizes à notícia e ficam animadas por terem cachorrinhos. Dias comenta que ainda tem dificuldade para decidir. Auna comenta que, depois de acolhê-las, ele não pode fazer diferente desta vez. Então Dias pede um momento para conversar, e do lado de fora da casa, pergunta se as irmãs já lhe disseram alguma coisa. Auna conta que elas parecem arrependidas, mas continuam sem querer dizer por que dormiam abraçadas com a ratinha. Dias imagina que devam ter seus motivos, então espera que algum dia elas mesmas contem. Voltando ao importante, pergunta o que ela acha sobre aceitar mais súditos, já que sua opinião é importante para ele. Sim, que bom marido. Auna responde que ele deve fazer o que achar melhor, pois o dever dela é apoiá-lo naquilo que considera importante. Dias entende, mas pede que ela lhe diga qualquer coisa que possa preocupá-la, já que é a pessoa em quem mais confia. Mas Auna não o deixa terminar, mudando de assunto e dizendo que é a melhor esposa de todas. Dias pensa primeiro no quanto ela o ajudou até agora, pois, se não fosse por ela, não teria sabido por onde começar, e agora ela também cuida de proteger sua família. Depois disso, Eimer implora a Dias para deixá-la morar ali. Dias não vê problema, mas pergunta por que ela quer viver em Iluk quando Eldan está prestes a recuperar sua terra. Ela responde que quer ficar ao lado de Senna e Yan, pois deseja ver o crescimento dos poderes delas. Além disso, sabe ler, escrever e fazer cálculos, então pode servir como tutora ou ajudar em outras tarefas. Dias primeiro olha para Auna, que estabelece apenas uma regra, que ela se mantenha limpa. Com isso aprovado, Dias envia uma mensagem a Eldan, informando que aprovam a entrada dos homens-cão de raça pequena e que Aimer ficará com eles. O Homem-Pomba parte voando, e naquela mesma noite, Auna acorda Dias porque muitos seres estão se aproximando. No caminho, comenta que podem ser os homens-cão, pois sente um deles e vários pequenos, mas há outro imensamente grande, e ela não sabe o que é até conseguirem vê-los de perto. Uma enorme horda de cães pequenos, uma mulher-cão de raça grande e uma anaconda gigante. No entanto, esta última é um monstro. Auna procura seu arco, mas havia esquecido dele. A anaconda engole um dos cães, e Dias, sem nenhuma arma, corre para enfrentá-la. Mas, se você chegou até aqui, comente a palavra cobra, para eu saber que chegou até o final.